Olá, meus amigos ouvintes, minhas amigas ouvintes, chegou o que você tanto esperava, esse quadro maravilhoso chamado Curiosidades do Mundo da Bola. E vamos falar essa noite sobre o quê? Sim, sobre a Copa do Mundo de 1930. País sede foi Uruguai, campeão Uruguai também, na final maravilhosa de 4-2, no dia 30/7, localizado onde? Montevidéu. E o juiz, Jean Lesjanus, da Bélgica. Sensacional, hein? Lá vai a curiosidade, hein? A Copa do Mundo de 1930 foi a única em que houve um desfile de abertura com as seleções, pois todos os jogos do Mundial foram realizados na mesma cidade. Nas demais Copas, por haver várias sedes, isso não foi mais viável. Olha, se liga aí, hein, boleiro? O primeiro gol de uma Copa do Mundo foi marcado por nada mais, nada menos desse cidadão chamado Lucien Laurent, da França, no dia 13 de julho de 1930. E o goleiro a tomar o primeiro gol foi o mexicano Oscar Bonfiglio. Beleza? Ó, sensacional, hein? Olha só mais uma curiosidade aí, ó. João Coelho Neto, o Preguinho, quem não lembra do Preguinho, marcou o gol do Brasil em Copas do Mundo. Foi na derrota de 2-1 para a Iugoslávia. Ele era filho do escritor Coelho Neto. Na partida da Argentina 1-0 contra a França, o árbitro brasileiro Gilberto de Almeida Rego encerrou a partida quando faltavam alguns minutos. Olha a várzea, hein? Desde aquela época. Aos 39 do segundo tempo, interrompendo um contra-ataque francês. Isso evidentemente gerou protestos. Depois de uma certa confusão, a partida foi reiniciada e os minutos restantes foram jogados. E é tudo verdade, galera, infelizmente, viu? Escalado para apitar a final entre Uruguai e Argentina, o árbitro belga Jean Lesjanus temia o sangue quente dos latinos e fez uma série de exigências. Um seguro de vida, a proteção de 100 policiais e o atraso do navio para a Europa, que ele permitiu terminar o jogo a tempo de embarcar. Mais uma curiosidade aí, boleiro. Aos 26 minutos do primeiro tempo da primeira partida do Mundial entre França e México, quando estava 1-0 para a França, o goleiro francês Stepoltz se chocou com o mexicano Nicho Mejia e teve de ser retirado de campo machucado. Como não era permitido substituir os jogadores, o médico Chantrel assumiu a posição, tomando apenas um gol durante a partida, que acabou em 4-1 para os franceses. Olha aí, não acabou, hein? O primeiro gol contra da história das Copas ocorreu aos 5 minutos do tempo do jogo Chile e México, pela fase inicial. Villa-Lobos tentou o chute sobre abre, escorou a bola, que iria para fora. Se não fosse por o amigo Manuel Chaquetas Rosas, que desviou de cabeça e guardou nas redes mexicanas. Olha o gol contra, hein? O argentino Guilherme Stabile não só foi o artilheiro da competição, com 8 gols em 4 jogos, como conseguiu a proeza de ser o primeiro jogador a marcar gol em todas, sim, em todas as partidas que disputou, e fazer um hat-trick, 3 ou mais gols em um único jogo na história da Copa do Mundo. Em entrevista à revista El Gráfico, em 1995, o meia-atacante argentino Francisco Varallo disse que o time argentino sentiu medo, sim, sentiu medo na final da Copa de 1930. No intervalo do jogo, quando a Argentina vencia por 2-1, ouviu no vestiário companheiros que diziam: se ganharmos aqui, nos matam. E outros que não queriam jogar.
Olha, isso eu nem sabia, hein? O argentino Francisco Varalho, que era o último sobrevivente dentre os que atuaram na final, faleceu em 30 de agosto de 2010, aos 100 anos de idade. Olha que curioso, hein? No dia seguinte à conquista uruguaia, o governo do país decretou o feriado nacional. Além disso, cada jogador campeão foi premiado com uma casa e uma medalha de ouro feita por Abel Lafleur, o escultor da taça Jules Rimet. Já ouvimos esse nome, hein, boleiro? Presta atenção, hein? Não houve disputa de terceiro lugar na Copa. Algumas fontes, como o boletim da FIFA de 84, afirmam que houve sim. Uma partida pelo terceiro lugar, vencida por 3-1 pelo Iugoslávia. Essa informação nunca foi oficialmente confirmada. E a última curiosidade da Copa de 1930. Houve uma briga entre a Confederação Brasileira de Desportos, CBD, e a Associação Paulista de Esportes Atléticos, que controlava o futebol de São Paulo, gerada pela não inclusão de um representante paulista na comissão técnica da seleção. Por isso, os jogadores de São Paulo foram negados. Apenas Araquém, que estava sem contrato com o Santos, é que se apresentou. A solução encontrada pela CBD foi escalar um time carioca. Olha só em que várzea, hein? A equipe titular no primeiro jogo do Brasil na Copa de 30 foi Joel do América, Brilhante, não é Sabão não, Brilhante do Vasco, e Itália, não é seleção também não, do Vasco, Hermógenes do América, Fausto do Vasco e Fernando do Fluminense. Poli do Americano de Campos, Nilo do Botafogo, Araquém não tinha clube, Preguinho Fluminense e Teófilo de São Cristóvão. Olha aí, curioso! Por hoje terminamos essa resenha sobre a Copa de 1930, nesse quadro maravilhoso chamado Curiosidades do Mundo da Bola.